Eu acho que você vai me desculpar, eu sei que você não pensa assim, mas eu não consigo deixar de falar. A grande diferença entre o trabalho do Rogério Ceni e do Renato Gaúcho foi sorte, chama-se sorte. 15 centímetros no impedimento do Edenilson e o chute da bola do Michael passando a 1 metro da trave. Se esses dois fatores tivessem se invertido, ninguém ia dizer que o trabalho do Rogério Ceni era melhor do que o do Renato Gaúcho. Porque não foi. Os dois foram igualmente medíocres. Entendeu? Porque concordo com você, porque ninguém consegue domar esse elenco. Aliás, tem um cara que domou esse elenco. Tem um cara que poderia voltar para domar esse elenco. Chama-se Jorge Jesus. Exato. E que esperava o convite de volta até uma semana atrás. E como percebeu que não ia acontecer esse convite, acabou fechando com o Fenerbahçe. Então, o maior culpado dessa história toda para mim, e eu concordo integralmente quando você diz que é desesperador você imaginar que vão ser o Marcos Braz e o Bruno Spindel que vão escolher de novo o próximo treinador. Não acertaram nada, não acertaram nada. O Abel foi um desastre, o Domenech foi um desastre, o Ceni também, embora apesar dos títulos, muito com sorte, também não acertou. O Renato Gaúcho, acho até que o time jogou bem com ele, mas depois, na hora H, quando precisou de um pouco mais, ele não teve, mas poderia ter sido até campeão da Libertadores. E eles vão escolher mais um. E o Paulo Souza, que foi, para mim, a pior de todas as escolhas. A escolha do Paulo Souza, para mim, é a pior de todas. Entendeu? Porque é uma escolha... Eles foram, mais uma vez, para a Europa, para entrevistas para as quais eles não têm capacidade de entender. O Domenech contou numa entrevista dele que nunca perguntaram a ele como é que o time do Domenech, como é que ele gostaria que o time jogasse. Ou seja, foram lá e contrataram um treinador com uma filosofia de jogo completamente antagônica que jogava o Jorge Jesus, e não perguntaram, não souberam, porque não tiveram capacidade de discutir futebol com ele. Se tivessem tido essa capacidade e tivessem um mínimo de inteligência, no mínimo teriam dito, opa, peraí, nós estamos contratando um cara que vai vir aqui para jogar completamente diferente do que nós estamos jogando e estamos vendo tudo dessa forma que nós estamos jogando. Não fizeram isso. E com o Paulo Souza agora a mesma coisa. Se deixaram levar pelo canto da sereia, porque o Paulo Souza fala muito bem, o Paulo Souza é articulado, é muito educado, sabe discorrer sobre tática de futebol, mas não sabe aplicar. Não sabe aplicar, isso ficou evidente. Eu não perdoo a diretoria por não ter mandado. Primeiro, por não ter esperado o Jorge Jesus lá no final de dezembro, início de janeiro. Porque em início de janeiro, o Jorge Jesus, mesmo que tivesse sido demitido lá, ele já tinha dito que no início de janeiro dava para conversar. Não esperaram. E depois, porque depois da derrota do tetracampeonato, aquilo foi inadmissível. Ali já estava claro. Quando o Flamengo perde o tetracampeonato, da maneira que perdeu, gente. O Flamengo levou um banho do Fluminense, do Abel Braga. Levou um banho do Fluminense, do Abel Braga. Entendeu? Durante a Taça Guanabara e nas finais do campeonato. E insistiram em manter o português. O senhor Rodolfo Landim falando que não, que ele, nas conversas, ele percebe que o Paulo Souza tem muito mais conteúdo do que o Jorge Jesus. Quem não tem conteúdo é o presidente do Flamengo, que não entende bolhufas de futebol, que já deveria ter demitido quando o Jorge Jesus veio aqui no meio do ano, ou mesmo que não quisesse o Jorge Jesus, já deveria ter demitido depois da derrota para o Fortaleza, e fez o Flamengo perder mais um jogo. E olha, André, vou dizer uma coisa, embora a sensação que se tenha é que ele vai ser demitido agora, hoje ou amanhã, nas próximas horas, eu não vou me espantar se ele ainda dirigir o time contra o Internacional. Porque essa diretoria do Flamengo é bunda mole. Essa diretoria do Flamengo é omissa, é covarde. Então, eu não vou me espantar. Empurra com a barriga. Exatamente, empurra com a barriga. É o modus operandi, é empurrar com a barriga. Exatamente. E barriga o Marcos Braz tem de sobra para empurrar. Então, meu amigo, eu não vou me espantar. Bom, eu não posso falar sobre isso. Eu não posso falar sobre isso. Eu não posso falar sobre isso, porque eu tenho lugar de fala. Eu também não. Vamos ler o superchat? Um esbelto bailarino para falar isso. Qual